Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu gostaria de meditar com você aqui em Gênesis capítulo 4. Nós vamos pegar aqui a partir do versículo 9, que nos diz assim: Então o Senhor perguntou: Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: O que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: Eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Todos nós, talvez todos vocês que me ouvem, conhecem a história de Caim, né? O primeiro assassinato, Caim mata seu próprio irmão Abel por causa da inveja, dos ciúmes, e ele pratica esse primeiro homicídio. Porém, irmãos, o que me chama a atenção aqui nesse texto é a ignorância do homem em tentar encobrir o seu pecado, em tentar encobrir o seu erro, sem buscar um arrependimento. Se você pegar aqui nos primeiros versículos do capítulo 4 de Gênesis, você vai ver Deus dando a Caim uma recomendação para que ele se desviasse do mal, porque o pecado já azia a sua porta. O versículo 6 até o versículo 7, você vai ver Deus falando aqui na parte B do versículo 7: O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim ouve Deus? Não. Ali ele chama Abel para o campo e ali ele mata Abel. E depois que ele mata, ele tenta encobrir. E Deus aparece a Caim para perguntar: onde está teu irmão? E ele faz desentendido: sou eu, guarda do meu irmão? Ele tenta encobrir o seu pecado. Mas aí Deus vai dizer para ele, para Caim: olha, o sangue do teu irmão clama a mim da terra, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Você vai ver aqui que não é Deus que está amaldiçoando Caim, mas o próprio pecado de Caim, o próprio ato de Caim o amaldiçoa. Só que o ser humano, ele tem na mente uma ideia: não, se eu estou fazendo algo errado, é Deus que está pesando a mão, é Deus que está me amaldiçoando, é Deus que não gosta de mim. Mas eu quero que você entenda aqui, meu irmão, que o próprio pecado, ele tem um agrilhão, que o agrilhão do pecado é a morte. E o meu pecado, ele me sentencia à maldição, à morte. É aqui que entra a graça de Deus, é aqui que entra a bondade, a misericórdia de Deus.
Porque Deus, apesar dos pecados que nós praticamos, quando o ser humano se arrepende e volta para Deus, Deus ele perdoa. Você vai ver aqui, olha, o Senhor dizendo para Caim: o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Mas isso não é Deus que está sentenciando Caim a isso, mas é o próprio sangue do irmão que ele derramou, que clama por justiça, que clama, né, ali o ato dele em si, ou seja, o pecado, como Paulo vai falar para nós em Romanos capítulo 6, no versículo 3, versículo 23, que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu irmão, não é Deus que causa tragédia na terra, não é Deus que vou punir, vou amaldiçoar, não é Deus. É o próprio pecado, é a própria escolha, é a própria dureza do coração do homem, quando ele vira as costas, quando ele rejeita ouvir o conselho de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo para Caim aqui no versículo 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim por que está tão transtornado. Aí vem um conselho de Deus no versículo 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Eu quero que você entenda que o pecado, ele tem um agrilhão, e o agrilhão do pecado é a morte. Por isso que Paulo escreve: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o que me chama a atenção, olha para você ver, o versículo 13. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Mas não foi Deus que expulsou Caim, Caim se expulsou. Porque lá no versículo 7 você vai ver Deus chamando Caim a fazer o que é certo, a vencer o pecado, que o pecado naquele momento era o quê? Os ciúmes, a inveja do seu irmão. Deus está dando um conselho, ele ouve ou não ouve, ele pratica o mal, mas quando o castigo, a consequência do pecado, o agrilhão do pecado vem requerer de Caim, cobrar dele, não é Deus que está fazendo isso. O diabo, ele usa a mente, manipula a mente do homem para levar o homem a pensar que é Deus que está fazendo tudo de mal, meu irmão. Deus, ele está todo o tempo nos chamando ao arrependimento, nos chamando a uma transformação, nos chamando a voltar para Ele. Aí que entra a graça de Deus, lá já em Gênesis. O que? A marca. Deus, o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Mesmo Caim cometendo aquele homicídio culposo, né, hediondo, Deus ainda age com misericórdia em Caim. E esse sinal não é um sinal de maldição, mas é um sinal de justiça. Não toque, não mate, não faça justiça, porque a justiça pertence apenas a mim. Deus está colocando uma marca em Caim para proteger Caim daqueles que pudessem lhe fazer o mal. Todo o tempo Deus, Ele está, meu querido, nos livrando, nos protegendo, nos chamando para perto dEle, para que a gente venha ser transformado, para que a gente venha ser restaurado pelo Senhor. Esse sinal, ele apontava para o Cristo, que morreria para justificar pecadores como eu. Olha para você ver a marca
da justiça, a marca que Deus coloca em Caim é: eu usarei de misericórdia, eu usarei de bondade. É Deus tentando mudar o coração do homem pecador a voltar para Ele. Jesus teve que morrer pelos meus pecados. Jesus teve que padecer numa cruz para que eu fosse justificado. E o Senhor está te chamando a receber esse Filho, a receber esse Senhor Jesus Cristo, que pode mudar a tua história. E de repente você está aí como Caim, atormentado por um sentimento de culpa, um pensamento que te aprisiona, algo que coloca você, sabe, em um estado de tormento. Porque Satanás, ele é acusador, o diabo é acusador. E ele está 24 horas acusando, bombardeando a sua mente, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É o que Caim está falando aqui. Olha, esse castigo é pesado demais. Qualquer um que me matar, que me encontrar, vai me matar. Ou seja, ele entende a gravidade do seu pecado. Mas por que ele não entendeu isso lá antes? Porque Satanás é mau. Satanás, ele cega você, te enche de razão para você ir lá e perder sua razão. Todos nós já passamos por uma situação dessa. É quando você entra em desavença com alguém e você se enche de razão. Aí o ser humano, para tentar provar a sua razão, ele acaba perdendo ela. E eu sempre falo para as pessoas que é melhor nós termos paz do que ter razão. Não perca a sua razão tentando mostrar que você tem razão. Trilhe o caminho da paz. Jesus, ele está nos chamando a uma transformação de mente, de mentalidade. Todos os dias nós somos afrontados. E o inimigo coloca, às vezes ele usa pessoas para tentar roubar a nossa paz. E é onde o ser humano, ele entra por um caminho, muitas das vezes um caminho sem volta. É o que Caim está fazendo aqui, um caminho que nunca mais ele veria seu irmão, porque ele matou o irmão. Ele ceifou uma vida, sabe? Aí depois que Satanás, ele faz a pessoa consumar o pecado, aí ele parte para outras bandas para fazer outros escravos. E é onde Caim agora ele entende a gravidade do seu erro e ele vai cair em si. Mas aí entra a misericórdia de Deus. É o Senhor dizendo: eu vou te proteger. O sangue de Jesus que derramava naquele madeiro era para proteger e justificar todo aquele que crê no Senhor, cresce no teu nome. Que esse sangue caia sobre você, te justificando, e que você abra mão do pecado, abra mão desse espírito de ignorância, expulse ele da sua vida e venha trilhar um caminho de paz com Jesus. Desde o Gênesis, Deus está protegendo, guiando o homem a um caminho de redenção. Aqueles que aceitam e se permitem ser redimidos, justificados, encontram paz e vida para a sua alma. Mas aqueles que, como Caim, rejeita, ignora a palavra do Senhor, eles caem em maldição. Não porque Deus os amaldiçoa, não porque Deus os sentencia, mas é o agrilhão do próprio pecado, da própria escolha. Sabe? Quando eu decido errar e pecar, eu estou dando legalidade aos demônios para destruir a minha vida. O pecado é algo sério, meu irmão. Por isso que precisamos todos os dias fugir, nos esforçar para fugir do pecado, para vivermos uma vida de santidade que agrada a Deus. Eu deixo para vós essa reflexão nesta manhã. Deus, ele quer colocar a marca dele. Sabe qual é essa marca? É o título de filho, é o nome de filho. Que eu e você venhamos ser marcados como filhos de Deus. Mas para termos essa marca, precisamos renunciar ao mundo, renunciar à nossa
ignorância, a nossa dureza de coração e receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, aí Ele nos marcará como filhos legítimos do Pai. E essa marca, o Espírito Santo vem morar em nós. E Satanás, meu irmão, o pecado não mais terá domínio sobre nós. É o que Paulo vai dizer aos romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba Ele nesta manhã. Receba o Filho de Deus na tua vida. Seja marcado para ter vida eterna. Eu fico por aqui até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.